feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Olá, boa noite. Às 8 horas, estamos aqui com mais um Body Life. E essa é uma atitude da sociedade que durante o ano passado e esse ano se repetiu e é o sucesso todas as terças-feiras à noite. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante, que é a recuperação de peso após a cirurgia, se isso é uma verdade, se é um mito. Para discorrer sobre esse assunto, hoje o prazer de receber a doutora Karina Rossoni, nutricionista. A Karina, ela tem uma experiência em cirurgia bariátrica de mais de 15 anos, que a gente já conhece. Ela é doutora na área de clínica cirúrgica da obesidade e síndrome metabólica pela Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, conselheira do Núcleo de Saúde Alimentar da Sociedade. Tem muita experiência. E ao lado dela, nosso colega, amigo de longos anos, o Dr. José Afonso Salé, que dispensa maiores comentários, mas se tem alguém que não o conhece ainda, o Dr. Afonso, ele é o diretor médico responsável pelo Instituto Salé aqui na cidade de São Paulo. Ele é especialista em cirurgia do aparelho digestivo, ele é titular de vários colégios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, do CBC, do CBCD, da Sociedade Americana de Cirurgia e também do Colégio Americano. Então nós vamos ter muita ciência, muita gente bastante experiente para discutir sobre esse tema. E lembrando sempre a vocês que as perguntas serão respondidas, assim que vocês forem nos perguntando, a gente vai respondendo sempre que possível. E eu sou o Dr. Luiz Vicente Berti, já algumas vezes estive aqui com vocês, sou também cirurgião bariátrico e estou aqui mais uma vez para a gente mediar esse encontro. E para a gente começar, já que nosso tempo é curto, nós vamos apresentar algumas orientações sobre o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica ela entende sobre esse tema da recuperação de peso. Então vamos tratar um pouquinho. Primeiro nós vamos definir o que é isso, nós vamos tentar definir. Então nós temos o seguinte, o que é importante? Eu começo com a Karina, depois eu vou para o Afonso. Nós temos três pontos de vista. O do clínico, o do cirurgião e o do paciente. Muitas vezes a gente vê na literatura que um bom tratamento clínico, a gente consegue 10% de peso, e isso é considerado um sucesso, né? Uma coisa interessante. Às vezes nós, o cirurgião, ele já não aceita tratamentos menores do que 50% de recidiva. E às vezes o paciente, ele pode ter um resultado que a gente considere bom como médico, mas ele está longe daquele peso dos sonhos. Karina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro tema que a gente está abordando. Boa noite a todos, é um prazer, né, poder contribuir nessa temática. Nós temos essas questões com relação à redução de peso, como que a nutrição acaba avaliando. A gente trabalha, sim, com esses percentuais de recidiva, considerando esse aumento mais de 50% ou a remissão das comorbidades. Então, a gente trabalha com essa visão clínica, mas, da mesma maneira, nós trabalhamos muito com a expectativa dos pacientes, né? O paciente que teve uma recidiva de peso, é muito importante com que perguntamos ou questionamos a ele qual é a expectativa de peso, qual foi o peso mínimo atingido, porque por muitas vezes eles pensam no retorno desse peso corporal. E nós sabemos das dificuldades que isso correrá, justamente em função que essa doença é uma doença, a obesidade é uma doença crônica e progressiva. Mas nós avaliamos e consideramos da mesma forma como já foi instituído, né, a recidiva enquanto 50% do excesso de peso que foi reduzido, ou então o retorno associado ao retorno das comorbidades associadas. Isso a gente cita como hipertensão, diabetes, da mesma forma. Afonso, são três verdades ditas de uma maneira diferente, a expectativa de cada um e os seus bons resultados. Nós, cirurgiões, nós sempre exigimos muito mais, ou isso é uma coisa que, no seu ponto de vista, como é que você trabalharia com essas três expectativas? A do paciente, a do cirurgião e, às vezes, do tratamento clínico. Perfeito. Luiz, primeiro, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade da sociedade estar nos dando de estar aqui presente. O prazer é nosso. Dizer que é um orgulho estar aqui dividindo essa sessão com a bicaquense nata, que é a Karina, né? Isso é uma raridade. Só para explicar para quem não sabe, Coronel Bicaca é uma metrópole bem ao sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Quase nós temos 10 mil habitantes. Temos dos 10 mil hoje, só tem 9.998, porque 2 estão aqui. É verdade. Luiz, mas realmente eu acho que você colocou muito bem. Primeiro, assim, quando a gente fala em recuperação de peso, ou um termo polêmico que é recidiva da obesidade,
a gente tem muita dificuldade de definir o que isso representa em termos de reganho de peso, quantos por cento do peso perdido e tal. Sem dúvida nenhuma, são visões totalmente diferentes. A visão do clínico, quando ele faz o tratamento clínico da obesidade, ela objetiva uma perda de peso muito menor do que nós cirurgiões. Então, assim, se o clínico considera uma perda de 10% do peso total, um tratamento clínico extremamente bem sucedido, para nós cirurgiões é um tratamento clínico, um tratamento cirúrgico de resultado lamentável. Não é? Outro é o ponto de vista do paciente. A gente procura ter muito cuidado e trabalhar alinhado com a nossa equipe interdisciplinar, no sentido de não permitir que o paciente crie falsas expectativas, que foi o que a Karina comentou há pouco. Quer dizer, às vezes o cara tem 200 quilos, tem 1,80 m e ele quer em 2 anos estar com 85 quilos. O peso dos sonhos não existe. O peso dos sonhos não existe. Não é? Então, assim, é muito importante a gente situar. Quer dizer, a maneira mais fácil de nós termos grandes decepções é termos expectativas irrealizáveis em relação a alguma coisa. Eu acho que basicamente é isso. Nós, nos estudos que a sociedade conduziu alguns anos atrás, que você fez parte, nós começamos a levantar a literatura mundial. E foi mais ou menos um ponto normal que nós precisamos entender, como a Karina já disse, que a obesidade é uma doença que tem tratamento, mas não tem cura. E nós estamos lidando com toda uma herança genética e é muito difícil você entender que um organismo que não reconhece a gordura como uma coisa ruim e de repente você querer colocar uma nova mentalidade genética. Então nós aprendemos, e eu gostaria de saber a opinião dos dois, que recuperar peso, né, ou você ter uma recidiva, você sabe que eu detesto a palavra reganho pela definição dela no dicionário e por outras coisas, mas tudo bem. Mas a literatura mostrou para a gente que a recuperação do peso é normal, seja ele o tratamento clínico ou cirúrgico, que essa recuperação está em torno de uma porcentagem do peso total perdido entre 10% e 15%, que com o tempo que vai se evoluindo, as pessoas vão envelhecendo, vão ter um nível de gasto calórico e vão se acostumando com a cirurgia, ela aparece, e que, principalmente, os principais fatores que nós vimos dessa recuperação do peso foram a baixa qualidade da dieta, o estilo de vida sedentário, a falta de acompanhamento com a equipe multiprofissional, a própria anatomia cirúrgica, que nós aprendemos depois de muito tempo, que existem hormônios intestinais, e essas são as principais causas. Eu queria, vindo de lá para cá agora, Afonso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que nós estamos mostrando agora. Se você concorda que a recuperação é aceitável, que valores, até determinado valor, ele é aceitável e ele irá acontecer, isso é uma coisa normal no decorrer do passado, e se essas causas levantadas foram as principais, na sua opinião. Perfeito, Luiz. Olha, primeiro dizer que a gente já tem quase 2 décadas de cirurgia bariátrica, sabe muito bem que o pós-operatório, a perda de peso, é muito agressiva no primeiro ano. E que um reganho de 10% a 15% é esperado, que na minha opinião não é nem reganho ao final dos 2 anos, é uma estabilização do peso. O paciente perde muito no primeiro ano, tem um desequilíbrio metabólico nutricional muito agressivo e acaba equilibrando. A preocupação da gente começa mais depois do 2º, 3º ano. Não é? Então, o que se busca é um trabalho em conjunto da equipe interdisciplinar, tendo o paciente como o verdadeiro popstar dessa história, porque é ele que vai decidir se nós vamos seguir no bom caminho, do bom resultado ou não. Não é? E um trabalho árduo no sentido do incremento e da busca da mudança comportamental. Então, eu acho que esses fatores todos são muito importantes. Você, Luiz, conduziu muito bem um estudo, do qual nós tivemos o privilégio de participar, e eu tenho certeza que a posteriori você vai comentar, portanto, eu não vou fazer minhas as suas palavras. Mas, pode fazer, pode fazer. Mas, assim, eu acho que é um estudo que mostra muito claro essas nuances, né? E o resultado final é a expectativa verdadeira do paciente e o grau de satisfação. Então, assim, entendemos que estamos trabalhando com a doença
como a Karina falou, crônica, multifatorial. Dentre os fatores, o principal é o fator comportamental, que se nós não atuarmos nesse fator comportamental, a volta do excesso de peso e a volta das doenças associadas vai acontecer em algum determinado percentual. Karina, vamos aproveitar, hoje a audiência está fantástica, porque estão chegando perguntas aqui sem parar. Então, vamos lá. Alex, como sempre, a nossa postura é igual. A gente gostaria de ajudá-los, mas nós não podemos e não devemos usar esse momento para pequenas consultas. E esse teu sintoma que você está sentindo, ele pode ser uma série de coisas. Eu te aconselho a procurar a sua equipe médica, que eles são as melhores pessoas do mundo a te orientar sobre o tratamento. Agora nós temos aqui algumas coisas que a gente aproveita para emendar nossa resposta. A Franci, ela disse que depois de 2 anos de cirurgia, ela está comendo 300 gramas numa refeição, se isso é normal. Já a Gabriela, ela diz que tem 4 anos de cirurgia, ela perdeu 43, depois de uma gravidez ganhou 14. E também a Aline, a mesma coisa, ela foi teve uma gestação gemelar, e depois da gestação engordou 10 quilos e estabilizou. Então você vê que estão todos mais ou menos nas mesmas perguntas, e aí eu emendaria para você. Esses fatores que levam a essa estilo, não do caso da gravidez e tal, mas nesse caso, a baixa qualidade da dieta e o estilo de vida sedentário, a pesquisa que o Afonso referiu, ela mostrou claramente que esses foram as duas situações onde os pacientes disseram que tiveram a recidiva do peso relacionada exatamente com isso. Eu queria a tua opinião. Eu acredito que esses fatores comportamentais, como o doutor Afonso comentou, a gente inicia já esse processo no pré-operatório. Eu acredito que a gente tem que colocar todas as cartas na mesa para os pacientes, né? E colocar justamente de que os fatores comportamentais relacionados às escolhas alimentares adequadas contribuirão para essa redução de peso saudável e manutenção do peso saudável. Então, nós precisamos trabalhar de forma intensa, iniciando já no pré-operatório, dando sequência com relação a isso no pós-operatório. Justamente porque sabemos dos outros fatores que estão relacionados à termogênese adaptativa, mudança da composição corporal, que isso vai influenciar também no gasto energético desses pacientes. Termogênese adaptativa seria a quantidade de gasto que essa pessoa tem, ela vai se adaptando a viver com menor gasto. Em um primeiro momento, sim. Em um segundo momento, isso aumenta. E nós sabemos que a dieta, a alimentação, ou alguns nutrientes específicos contribuirão para que ocorra uma saciedade, ou seja, o paciente, de acordo com as escolhas alimentares que esse paciente fará, contribuirá para que essa ferramenta, que é a cirurgia, funcione adequadamente e que ele consiga manter esse peso. Isso é importante, que essa ferramenta que eles passem a saber. Muito bem colocado. Outro dia nós tivemos numa desses body lives, até a doutora Alessandra Rascov estava aqui, uma doc, ela falou assim, hashtag mudei de vida. E é importante que a gente entendesse isso. As pessoas precisam entender que a cirurgia nós não estamos oferecendo mágica, estamos oferecendo uma ferramenta de trabalho, e quando você colocou a ferramenta, ela foi muito importante. Só complementando, doutor Bert, com relação à questão das escolhas alimentares, como tu falasse, então a gente tem que pensar no consumo adequado de alimentos fonte de proteína, as fibras da mesma maneira, com o objetivo de promover saciedade, então associado, claro, isso ao exercício físico. E com relação ao consumo alimentar, como teve uma das questões, com relação ao aumento do consumo alimentar, a gente sabe que a partir de 1 ano, 2 anos, o consumo, entre aspas, ele fica praticamente normalizado, né? Os pacientes consomem mais de 1.800 calorias, até 2.300 calorias. O problema não seria a quantidade, seria a qualidade da alimentação, justamente. Você pode ter 300 gramas de carboidrato puro ou 300 gramas de proteína, são coisas... Porque tem pacientes que têm uma certa intolerância alimentar pós, mas isso não significa que eles não terão consumo energético reduzido. Né? Isso depende da escolha alimentar. Bom, então assim, para a gente entender e a gente levar isso mais rapidamente à frente, então a sociedade realizou uma oficina de trabalho onde foram definidas algumas posições. Então eu vou ler, em casa as pessoas estão vendo, né, o que nós estamos mostrando, e a gente vai ler rapidamente. Então, a nomenclatura e definição para os resultados de cirurgia bariátrica e metabólica. Um paciente que não atingiu o controle adequado da obesidade é diferente daquele que apresentou uma recidiva da doença por vários anos. Então, essa é a primeira coisa, eu gostaria que o Afonso falasse um pouco. Aquela pessoa que, num primeiro momento da cirurgia, ele não teve um bom resultado, ele não pode ser colocado na mesma caixinha daquele paciente que ficou 7, 8, 9 anos com o peso controlado e depois voltou a ter uma recidiva. É isso mesmo, Afonso? Eu concordo, Luiz. Eu acho que o paciente que fez uma cirurgia bariátrica de indicação adequada, foi bem preparado, foi bem operado e não teve um bom resultado, eu acho que é um paciente que não pode primeiro nem considerar-se como falha.
Eu acho que é um paciente que tem que ser resgatado de novo, reavaliado e tratado. Agora, aquele paciente que teve um reganho tardio, como você colocou, depois de 7... Eu coloco recidivo. Ou a recidiva, né? O português é uma língua que permite Brincando, muitas interpretações e tal. Realmente, eu acho interessante, porque eu acho que a convivência faz muito disso. Você e o Thomas são muito focados nisso. Eu acho que vocês têm razão. Acho que vocês têm razão. Mas são coisas realmente diferentes, Luiz, e de abordagem terapêutica distintas. Né? Perfeito. Esse estudo mostrou, baseado na literatura e na experiência, que é muito da nossa experiência, que nós não aceitávamos cirurgiões e passamos a aceitar, coisa que vocês, que mais a parte clínica, aceitavam e nos ensinaram também, que um pequeno aumento do peso, a longo prazo, ele é normal e esperado. Isso vai acontecer. Você concorda, Karina? Concordo. Na verdade, ele é normal para toda e qualquer pessoa submetida à cirurgia bariátrica ou não. Né? O processo de envelhecimento ele vai contribuir para essa mudança, gasta menos energia, a composição corporal, ela modifica, né? Então eu concordo plenamente. O aumento de peso normal e a consideração, o que tu referisse anteriormente com relação a 10% a partir de um ano, a gente não avalia isso como recidiva. É um aumento normal, mas é um alerta, é um controle que o paciente tem que Afonso, atentar-se. o controle das doenças metabólicas, a Karina já referiu isso agora atrás e está escrito aqui, mas o controle das doenças metabólicas, ou seja, o controle de hipertensão, diabetes, colesterol, esteatose hepática, apneia do sono, as não metabólicas, a artropatia, o desfecho que a gente busca é isso, ou a gente busca simplesmente controlar o peso das pessoas? Olha, eu acho, Luiz, que as duas coisas andam juntos, né? E aí entra um fator muito importante, que é qual o foco do paciente. O paciente que tem obesidade, ou seja, uma obesidade de grau 2 ou grau 3, que tem diabetes, que tem dislipemia e tal, ele visa, sim, na cirurgia, uma melhora metabólica, um controle do diabetes ou remissão e tal, mas também um controle do peso. E andam juntos, né, Luiz? Porque a gente sabe que a médio e a longo prazo, a recidiva da doença metabólica está muito relacionada à recidiva da obesidade ou ao reganho de peso significativo. Então, nesse mesmo estudo, em relação a critérios de sucesso e insucesso, é adequada a utilização dos seguintes termos. Obesidade controlada é aquela obesidade dos pacientes que foram operados, nós estamos falando aqui do primeiro ano de cirurgia. Então, esses pacientes que eles foram operados e após 6 meses eles perderam mais do que 20%, a gente considera como uma doença controlada. Porque a gente tem que entender que a obesidade é doença, como eu já disse, repetindo, ela tem tratamento, mas não tem cura. Então, se em 6 meses eu conseguir controlar em 20%, eu estou controlando a doença, eu estou bem tratando a doença. Os pacientes que estão com essa doença mais ou menos controlada são aqueles pacientes que chegaram ao final de 6 meses e eles tiveram menos do que esses 20%. E aqueles pacientes que nós estamos lidando com uma doença genética, que mesmo com a melhor técnica, a melhor indicação, aos 6 meses eles não vão vão ter perdas menores que 10%. Então, de repente, como você falou, é um doente que tem uma taxa metabólica diferente, que tem uma situação diferente. Essa é uma frase do Afonso que ele falou há muitos e muitos anos atrás. Não existe a cirurgia certa para uma cirurgia só, existe a cirurgia para cada paciente, e cada paciente vai ter uma resposta diferente. Então, isso é um conceito que a sociedade deixou. E também nós temos que levar sempre levar em conta que a satisfação do paciente ela tem que ter resultado. Muitas vezes você chega, como o Afonso acabou de dizer, a expectativa do paciente. O paciente chega e ele, apesar de ele não estar com IMC próximo de 25, mas ele está tão feliz com o controle da sua doença, com sua melhora de vida, que às vezes um resultado numérico não ruim, a satisfação dele é maior. E também se nós melhoramos essas doenças associadas. E a gente tem que entender. Karina, eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre esses conceitos, qual a sua opinião sobre eles? Por vezes, eu procuro sempre colocar para os pacientes também que as verificações, os números, para nós, ele tem pelo menos para a minha avaliação, é um pouco burocrático. A gente precisa ter alguns parâmetros. Mas eu acredito que isso não é o ponto principal, né? É como tu falasse, a questão da melhora da qualidade de vida, a remissão dessas comorbidades associadas, a autoestima melhorada, né? Muitos pacientes, isso acontece, a questão da vida social também melhora. Eu acredito que é um contexto, é um conjunto de fatores e não só meramente, esses percentuais de peso em X período de ano. Isso
ele serve para nós, enquanto profissionais, para termos um parâmetro e orientarmos o paciente da melhor maneira. Mas eu acredito que não é tão interessante, não sei se eu estou equivocada, mas com que nós estejamos, digamos, definir, olha, tu tens que reduzir 20% em 6 meses. Eu acredito que isso é um parâmetro de controle nosso para a orientação do paciente, porque por vezes isso pode ainda intensificar ainda mais algumas práticas, né, restritivas com relação à alimentação ou escolhas inadequadas, a fim de atingir um percentual teórico, por um exemplo. Vamos agora para as perguntas, que são várias, a gente vai para cá e vai para lá. Hoje a coisa está muito dinâmica aqui, então vamos lá. Aproveitando, Afonso, a pergunta que eu vou ver quem mandou, já estou procurando aqui, mas você vai respondendo enquanto depois eu falo o nome dela. Okay. Ela quis saber se existem diferenças de resultado entre entre as duas técnicas mais usadas no Brasil, que é o bypass, ou a gastroplastia de Roux, e a gastrectomia vertical, também chamada de gastrectomia. É esperado resultados diferentes? Eu posso recuperar mais peso com uma ou outra? Luiz, isso é um tema que a gente fala muito, eu já vi várias palestras suas, você considera... Foi a Nina, tá? A Nina que perguntou, responde para a Nina. Nina, então é o seguinte, uma pergunta muito interessante, mas a resposta verdadeira é, entre a gastrectomia vertical e o bypass gástrico, existe uma diferença significativa que a gente observa e a literatura mostra em termos de rapidez da resposta metabólica. Não é? O bypass é mais rápido em termos de melhora ou de remissão, por exemplo, do diabetes, ou a gastrectomia vertical demora tem um tempo, precisa um tempo maior para ter essa resposta. A perda de peso entre elas é semelhante, o bypass parece ter uma perda de peso final um pouco maior, mas mais importante do que tudo isso, não é exatamente a técnica, essa ou aquela, é o quanto o paciente faz para que põe em prática a tão falada mudança comportamental, que é extremamente simples de falar e tão difícil de fazer, de cumprir. Perfeito. Aproveitando as perguntas, vamos lá. A Luana, ela consome 150 a 200 gramas de proteína, ela está na luta para chegar a um peso que ela botou com 75, e ela já tem 1 ano e 2 meses de operada, e ela chegou a 75, agora está com 80 e tem 1 ano e 2 meses de bypass. Então, isso que ela está fazendo não é muito do que o Afonso acabou de falar. Então, assim, não adianta eu buscar tomar um antibiótico e não tomar ele no horário que o médico mandou. Não é mais ou menos isso? Não é isso que você tem que entender, que algumas coisas vão ter que ser feitas para ter um resultado... E serem realizadas mudanças, quando a gente fala em mudança comportamental, é o início do processo de reeducação, isso a longo prazo. Não será isso em 1 ano, 2 anos, até atingir o peso estipulado, né? Isso é uma prática que ela vai ter que perpetuar ao longo da sua vida para que tu consiga manter o peso. O que nós temos também, uma característica entre as técnicas com relação a práticas alimentares em ambas, quando ocorre recidiva, é a redução da proteína em ambas e redução do consumo de fibras. O que muda é que na gastrectomia vertical a gente tem um consumo maior de alimentos gordurosos e no bypass a gente tem um consumo maior dos salgadinhos, né? E ambas com consumo de bebida alcoólica. Mas isso não é uma característica, uma regra, né? Não é algo assim, não todo paciente que tem esse consumo terá recidiva. E com relação, voltando ao que ela colocasse, isso é uma prática que ela tem que dar continuidade, né? O consumo proteico, as escolhas alimentares adequadas e o exercício físico associado com prescrição e com recomendação e acompanhamento do profissional da educação física. Então, é a equipe toda trabalhando junto. Isso. Perfeito. Então vamos lá. Então a sociedade definiu para aqueles pacientes após um longo período, ou seja, nós estamos falando agora daquele paciente que já foi operado, que ficou 5, 6, 7, 8 anos com peso controlado e depois lá na frente ele começou a recuperar, a recidivar a sua doença. Então foi classificado pela sociedade que recidiva da doença é uma recuperação de 50% do peso perdido, ou seja, a pessoa que ela perdeu 40 quilos, ela recuperou mais de 20 quilos, né, nessa situação. Então a pessoa que atingiu a longo prazo uma recuperação de 20% do peso associado ao reaparecimento de doença. Então, nós vamos considerar como uma falha do tratamento aquele paciente que recuperou mais de 50% do peso ou que recuperou 20% e teve o aparecimento do diabetes, da hipertensão de novo.
Nós vamos trabalhar com uma doença mais ou menos controlada, que ele recuperou entre 20% e 50% do peso perdido. Tá? Então, esses são as situações que a sociedade falou. Então, baseado nesses conceitos que a sociedade mostrou, nós passamos a entender que nós vamos chegar naquilo que a estatística chama de nadir, nós vamos chegar num ponto mínimo que as pessoas vão chegar, e aquele trabalho ao qual o Afonso se referiu, que nós dois fizemos juntos, é que nós, até 12, 13, 14, 15 meses, a gente chega nesse ponto mais baixo, depois, após 2 anos e pouco, há uma certa elevação que é normal e fisiológico, e é essa elevação que nós temos que controlar. Então, se essa elevação não chegou a essa situação, nós tivemos uma situação controlada. Agora, eu gostaria que aí vocês respondessem dentro daquilo que vocês pensam. É possível que o paciente mantenha para o resto da vida aquele peso mais baixo? Ele até pode, mudando muito, mas uma recuperação não é uma coisa que vai acontecer e os pacientes têm que aceitar, pequenos ganhos eles vão ser aceitáveis? Afonso. Luiz, eu acho que isso que você colocou é muito importante. Novamente, vai ao encontro do que nós falamos de ter expectativas reais. Não é? Eu não tenho a menor dúvida que essa recuperação do peso após os 2 anos, parcial, em torno de 10% a 20% do que foi perdido, é absolutamente normal e até desejável para ver o equilíbrio. O problema é quando isso ocorre de maneira mais agressiva e geralmente mais tardiamente, que o paciente tem mais de 50% de reganho do peso perdido e recidivo das doenças associadas. Eu acho que aí, nesses casos, tem que considerar uma tentativa de reabordagem do paciente sob o ponto de vista interdisciplinar. Primeiro, uma avaliação adequada da anatomia da cirurgia que foi feita, se não houve nada, e a partir daí considerar a possibilidade de cirurgias revisionais em casos específicos. Então tá, Karina, para você. As causas da recidiva pós-operatória estão relacionadas a fatores ligados ao paciente, comportamentais e biológicos, e as técnicas cirúrgicas empregadas. A gente sabe que tem pacientes de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que tem algumas técnicas, como a gastroplastia de Mason, a própria banda gástrica ajustável que nós chegamos a fazer, que o tempo mostrou que essas técnicas puramente restritivas, o paciente aí teria uma segunda chance. Então, o que a sociedade preconiza? As causas relacionadas à recidiva, especialmente as comportamentais, devem inicialmente passar por avaliação clínica multidisciplinar, e posteriormente as causas técnicas devem ter uma resolução cirúrgica. Então, muitas das perguntas que vieram para a gente é assim: olha, eu recuperei, eu posso reoperar, eu posso fazer plasma de argônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, você acha que isso aqui é uma boa resposta que a gente está dando? Que as causas elas têm que ser primeiras tratadas com a equipe disciplinar, olhar se o comportamento, se eu fiz atividade física, se eu comi direito, para depois se pensar numa segunda chance? Sim, eu concordo plenamente com essas diretrizes, e por vezes isso acontece, na verdade é o que acontece, né? O paciente busca o cirurgião, realiza-se essa avaliação, né? Endoscopia, enfim, a avaliação da técnica, encaminha-se para a equipe. E por vezes também, né? Os pacientes acabam procurando os membros da equipe e a equipe acaba solicitando ou encaminhando, solicitando essa avaliação cirúrgica, e realmente o tratamento ele é multidisciplinar. A gente tem que pensar em tratamento, o endocrinologista com relação ao tratamento medicamentoso deve ser avaliado da mesma maneira, de forma associada, a questão do exercício físico, até porque esses pacientes, por vezes, existe a recidiva, e quando a gente realiza a avaliação, são pacientes, entre aspas, desnutridos, né, qualitativamente. Sim. Então, as deficiências nutricionais, elas permanecem ou elas existem, e a gente tem que realizar um trabalho de desconstrução, ou seja, iniciar praticamente do zero, né, aqueles trabalhos com relação à parte comportamental. Mas é uma abordagem totalmente multidisciplinar, e como o doutor Afonso colocou, trabalhar com metas factíveis, né? Certo. Isso é extremamente importante. Antes do Afonso fazer seus comentários sobre essa pergunta, Evelyn, de novo, a sua equipe é a melhor maneira de responder a sua pergunta. Provavelmente o seu médico vai dizer que seus exames normalizaram e você vai poder realizar a sua cirurgia. E a gente respondeu para a Marcelina, que disse que operou e engordou, algumas situações. A Marcelina também procure a sua equipe vai estar lá para te ajudar a resolver esses problemas que você relata. A Thaís Pereira, a mesma coisa, que ela pesava 103 e agora com 70, que é um resultado fantástico, e que ela tem muito medo de engordar, e se ela manter dieta e exercício, ela consegue manter? Sim, foi o que
nós falamos até agora. Maria Helena, a mesma coisa, se ela está com medo de ficar, é igual, você é operada há 12 anos, então uma recuperação daquela até de 20%. Façam as contas em casa, vejam que vocês se recuperaram, discuta esses conceitos com o seu médico, a sua equipe disciplinar, que a função hoje aqui de mostrar isso é mostrar para vocês que voltar a ganhar um peso vai acontecer. Isso precisa ser controlado e, às vezes, o erro, vocês mesmos nos disseram várias vezes, que é a falta de atividade física e que a gente tem essa situação. Afonso, vamos partir para terminar aqui, para a gente ficar mais fácil no bate-papo. Perfeito. Então, nós concluímos que algumas perguntas elas têm que ser respondidas, que ainda nós não conseguimos respondê-las da maneira mais uniforme. Então, para os dois, vamos fazer um ping-pong rápido aqui. Na sua opinião, como cirurgião e capitão de uma equipe, como fazer o melhor segmento desses pacientes? O que nós podemos, como é que a gente pode fazer para trazer mais esses pacientes para a gente, para que eles não fujam, para que a gente tenha um follow-up? Porque, na tua opinião, com esses mais de 20 anos de vivência, o que você acha? Luiz, eu acho que o segredo começa antes de operar. É você preparar e conquistar esse paciente e conscientizar que a cirurgia, como a Karina falou com muita propriedade, é uma ferramenta que vai ajudá-lo a ter uma perda de peso, melhora de doenças associadas, se ele fizer a parte dele. Obviamente que para que ele faça a parte dele, a equipe interdisciplinar tem que estar presente. Nós vivemos uma realidade que antigamente a gente falava, no Brasil o acompanhamento, o follow-up do paciente é difícil. A gente sabe que é no mundo todo. Você vê colegas americanos hoje, que a gente considerava que podiam ter um acompanhamento na bariátrica maior, falar em follow-up a médio e longo prazo de 20%. Você vai ver realidades diferentes na Suécia, onde os pacientes são obrigados a fazer. A gente trabalha, Luiz, há muito tempo com protocolo, já que os pacientes sabem tudo o que vai acontecer no pré, no pós, ano a ano. E mesmo assim, nós nos deparamos com uma dificuldade muito grande, que é um turnover muito grande de mudança de planos de saúde e seguradoras, que hoje a sua clínica é credenciada e que amanhã pode não ser mais, ou esse paciente mudou de emprego e mudou também. Então, são fatores limitantes. Perdeu. Seu salvo-conduto para a equipe. Fica difícil. Né? Tá. Karina? Concordo Nutricionalmente, como fazer o melhor segmento? O que você diria para as pessoas para que eles começassem a buscar, a discutir mais com as suas colegas nutricionistas? Como fazer? Como você acha que seria o melhor segmento? Quais seriam os seus conselhos para nós, cirurgiões, e para os pacientes que estão aqui? Concordo plenamente com o que o doutor Afonso colocou. Isso inicia já no pré-operatório. Essa clareza desse processo do pré-operatório e acompanhamento no pós-operatório. Mas no pós-operatório, nossos serviços todos possuem protocolos, de consultas anuais, enfim, a partir dos 5 anos, mas a busca ativa desses pacientes é primordial. Eu acho que esse contato, essa proximidade é primordial no pós-operatório. A gente tem que fazer realmente busca ativa. Perfeito. Como sugestão, Karina, nós cirurgiões temos algumas opiniões, às vezes nós somos mais práticos de fazer as coisas, então vou passar essa pergunta para você, para ser mais democrático. Como e quando indicar? A gente tem que esperar um paciente atingir um nível de doença tão grave para você indicar, como a pesquisa que o Afonso mostrou, que 94% dos nossos pacientes, após 5 anos, mesmo aqueles que tiveram algum pequeno problema durante o pós-operatório ou um problema um pouco maior, eles estão muito satisfeitos com o resultado, até aqueles que recuperaram peso. Como a gente vai deixar esse paciente que tem um tratamento, que existe esse nível grande de aceitação, nós temos que esperar esse paciente chegar numa situação tão ruim da doença, ou a gente basear simplesmente no índice de massa corpórea, não é uma situação, e a gente às vezes deixa a doença avançar até que a gente atinja um número mágico para ser operado. Não, eu acho que não, a gente não pode só pensar, é uma combinação de fatores, não pode só pensar num número enquanto índice de massa corporal, Nós precisamos pensar, sim, no percentual de gordura corporal também desses pacientes, na composição corporal da mesma maneira. Nós precisamos pensar em fatores de risco, Então, a gente tem algumas situações inclusive relacionadas a alguma saúde suplementar, de não autorização de cirurgia, e esse paciente vira um pré-diabético, veio a desenvolver a doença. Então, a gente não tem que pensar somente num número. Tem que atingir IMC de 40 ou 35. Se tem fatores de risco, tem um percentual de gordura significativo e tem fatores de risco e comorbidades associadas, eu acredito que a gente tem condições, sim, de realizar o tratamento cirúrgico, uma vez que nós sabemos que é
o tratamento que promove uma melhor manutenção de peso e menor recidiva. Se a gente comparar com dietas restritivas, o tratamento cirúrgico da obesidade, se nós compararmos, a recidiva de peso realizando dietas restritivas é 8 vezes maior do que o tratamento cirúrgico. Bom, antes da próxima pergunta, Cris, se você tinha 100 quilos e você perdeu 40 e recuperou os 10 aqui, você está dentro daquilo que a gente falou. Então é preciso ganhar 10 quilos, quer dizer muito pouco, a gente não sabe quanto você tinha, mas faz aquela continha, vê se dá os 20%. O Felipe, aí eu vou passar essa pergunta para o Afonso. O Felipe está perguntando que a equipe que está o acompanhando pediu para ele colocar o balão primeiro para depois fazer a cirurgia. Isso é normal? Sim, não é normal, Afonso? Sim. Luiz, geralmente a gente trabalha a longa data com isso, inclusive nós vamos ter a oportunidade de participar do Congresso do Colégio Americano agora em novembro, apresentando esse tema na sessão plenária, que é a utilização do balão intragástrico no preparo de pacientes superobesos de alto risco. Você sabe que a gente vem falando disso há muitos quase anos. até o Dr. Cizenando aceitava isso também, há muitos anos. Então, eu acho que é uma alternativa interessante. Existem outras maneiras de fazer esse preparo, que é uma orientação mais dietética quem pode, e tal. Agora, se enquadra... quem não tem um bom resultado com a maneira clássica, com uma boa nutricionista orientando, um suporte psicológico e tal, o balão é uma alternativa muito interessante. Segura e interessante, perfeito. É efetivo, a gente também, enquanto nutricionistas, discutimos com o cirurgião e a minha experiência também, a gente já utilizou e é efetivo. Realmente. Afonso, controle ou cura da obesidade? Controle, né, Luiz? Cura seria... Nem cirurgião aguenta isso. Não, é demais. Nós estamos falando de uma doença crônica, multifatorial, onde você falou muito bem no início. Nós temos tratamento, nós não temos cura. E tanto é que quando você faz uma cirurgia bariátrica num paciente diabético e depois de 1 mês, 2 meses ele fica euglicêmico, a gente fala em remissão. Não de cura do diabetes. Karina, eu posso aceitar um controle parcial da doença? Acredito que sim, de acordo com a expectativa. Por que não, né? Sim. Mas a gente tem que trabalhar a expectativa da equipe também e do paciente. Porque, por vezes, justamente por essas questões teorizadas e tabelas de referência que nós temos muito na nutrição, peso teórico, né? Sim. O peso já diz, o peso ele é teórico. Então, nós temos que ter metas factíveis e trabalhar muito com a expectativa tanto da equipe quanto do paciente. Tem que ser uma expectativa casada. E vocês foram fantásticos os dois, como sempre, quando vocês deixaram muito claro em quase tudo que vocês falaram, que esta regra do jogo colocada antes do jogo é mais importante. O duro é o campeonato está começando, aí você não sabe se vai ter 2 bandeirinhas, se vai ter o VAR, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Verdade. Porque assim, se a maioria dos pacientes sabe o que eles têm que fazer e sabem que a cirurgia não é uma maquininha mágica que eles receberam, mas é uma tentativa de mudança e que realmente a cirurgia começa quando a gente tira os pontos, aí que a coisa vai começar mesmo, que até lá você montou a máquina. Perfeito. O funcionamento vem depois, as coisas funcionam melhor. Afonso, perder peso é somente a meta? Ou controlar doenças, ou melhorar a qualidade de vida e longevidade? Sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida é a meta principal, onde faz parte perder peso e melhorar a eventual doença associada que o paciente tem. Tá, aproveitando aqui a pergunta que tem, então, outra situação que a gente aprendeu é o seguinte: todo mundo busca, às vezes, uma solução... alguma coisa mágica ou mais. A cirurgia, muitos pacientes, apesar da gente explicar tudo que não é mágica, mas eles veem um resultado que, independente de qualquer coisa, no primeiro, no segundo ano, ele acontece. Se eu faço exercício, se eu não faço, se eu como direito, eu não como, aquilo acontece normalmente. O problema está sempre no passado. Então, a Carla, ela fala o seguinte, que para alguns cirurgiões não existe reoperação. Carla, então eu vou dizer, depois eu vou passar para eles as perguntas. Existe sim a reoperação. Claro. Nós acabamos de dizer, podem existir falhas tão técnicas, não que o cirurgião tenha operado errado. Você pode um pedaço do estômago comunicar com o outro, você pode ter uma cirurgia, dessas cirurgias, como eu disse, como da banda gástrica, cirurgia de Mason, e pode ter algumas outras situações que a engenharia não foi, e você tem que trocar o encanamento, você não vai deixar vazando. Agora, Afonso, e depois nós aprendemos o seguinte: quando indicar a cirurgia de reoperação ou para quem indicar?
Perfeito. Eu acho que os 2 pontos são fundamentais. Quando indicar é importante, porque ela vai seguir um algoritmo, né, Luiz? O reganho de peso, ou ele é justificado por alguma alteração anatômica da cirurgia anterior, ou por um não comprometimento do paciente com a mudança comportamental, por abandonar o tratamento interdisciplinar, ou eventualmente não ser bem orientado. Então, esses casos devem ficar muito claro. 90% dos reganhos tardios, na nossa experiência, não são devidos à falha de técnica, mas sim à dificuldade do paciente em se adequar. Em relação a quando indicar, eu acho que é muito importante avaliar qual a técnica anterior. A nós, cirurgiões, não resta muita dúvida se o paciente tem um reganho significativo depois de 10 anos de banda gástrica, em retirar a banda e converter, por exemplo, num bypass ou eventualmente numa cirurgia associada à derivação biliopancreática, bem como da gastrectomia vertical no bypass. Agora, a minha pergunta é assim, eu tenho uma cirurgia de bypass num paciente meu feita há 10 anos que está perfeita. O que você vai fazer? Você vai escopinarizar, como o professor Marquezine estudou há mais de 15 anos e mostrou que o resultado é pífio e só traz complicações. Você não tem uma alteração anatômica significativa disso que justifique. Hoje fala-se no uso dos procedimentos centroluminal, plasma de argônio e tal, que tem seus questionamentos e tem as suas controvérsias, mas talvez tenha alguma possibilidade de ajudar o resgate desse paciente com a equipe interdisciplinar. E vamos combinar que se eu fizer alguma coisa que obrigue esse paciente a ficar tomando dieta líquida por 30 dias, ele vai emagrecer. Sim. Karina, nós vamos pegar esse exemplo, que são algumas das perguntas que nós temos aqui. Nós temos um paciente que nós, cirurgiões, julgamos que anatomicamente, como o Afonso falou, ele tem lá, se a cirurgia é a gastrectomia vertical, você tem uma cirurgia bem feita, um tubo fino, direitinho, como tem que fazer. Ou se é um bypass, o paciente tem lá uma anastomose, que é a costura do estômago com o intestino, que a gente chama de anastomose, ela tem um calibre pequeno, o tamanho não tem canalização do estômago com outro, ou seja, está tudo perfeito. E falamos, olha, você tecnicamente, eu não teria como indicar uma nova cirurgia, porque não existe um defeito técnico. Então eu pego e falo, então agora você vai procurar a doutora Karina. Então a doutora Karina vai falar assim, mandei para você. Vai que é sua, Tafarel. Vai que é sua, Tafarel. Gaúcho por gaúcho, vai que é sua, Tafarel. Bom, como é que seria a sua abordagem em relação a esse paciente? Você começaria por onde? O que você diria para ele, começaria? Qual seria a sua situação? O que você incentivaria esse paciente a fazer? Porque às vezes eles têm uma relação, acabam criando uma relação bastante importante com vocês da equipe multidisciplinar. Inicialmente é conhecer esse cenário, né? A rotina desse paciente, a realidade onde ele está inserido. E quando a gente fala em realidade, a gente não foca apenas com relação aos alimentos, mas levando em consideração a questão social, questão econômica, questão profissional, familiar. E a gente não pode esquecer, voltando à questão do pré-operatório, se esse paciente também é portador de algum transtorno alimentar prévio ou está relacionado a um distúrbio relacionado à questão psicológica. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas focando na área da nutrição, a gente vai avaliar realmente o consumo alimentar desses pacientes, se tem uma característica de crazy, que é aquele beliscador contínuo, né? Um pouco espaço de tempo, com consumo de alimentos de maior facilidade de mastigação ou líquidos hipercalóricos, a gente tem que pensar nessa situação. Verificar, sim, qual é a prática do exercício físico, se ele realiza, e mediante a não realização, enfim, ele requer uma orientação. Nós, nutricionistas, não somos os profissionais habilitados para isso. E sim, o profissional de educação física, que faz parte da equipe também. Agora, realizar ou identificar essa característica de inatividade, isso a gente já sabe que contribuirá ainda mais ou dificultará a redução de peso dele. E a gente tem que trabalhar com metas factíveis comportamentais relacionadas a escolhas alimentares. Eu acho que nem sempre, a gente tem que pensar numa questão calórica e energética, sim, mas o mais importante é a qualidade dessa alimentação. Eu acho que isso é muito importante, porque eu sempre, às vezes, a gente, nas consultas, principalmente nas primeiras consultas, que são longas,
Eu sempre digo para os pacientes o seguinte, que o segredo da cirurgia está no triângulo. A cirurgia está em cima, mas a base, o alicerce da cirurgia é uma palavrinha chamada reeducação alimentar e uma palavrinha chamada atividade física. E se eu não juntar as 3 pontas do triângulo, essa parte de cima ela funciona durante X anos, 1, 2, 5, 10, 15. Mas quando aquilo parar, o que vai manter a pessoa bem é ele ter mudado aqui embaixo. E quem não muda aqui embaixo, ele vai ter um pouquinho de recuperação, ou um médio, ou uma recuperação maior. E eu acho que a gente tem sempre que trabalhar nisso. Afonsinho, vamos lá aqui. O Paulo operou com você e tinha 140 e agora está com 80. E disse que estabeleceu desde janeiro de 2018, mas ele tem sempre a devida cautela. Já a Kátia operou comigo há 14, disse que está muito bem também, porque ela teve uma recuperação, mas depois ela entendeu que fazer atividade física e comer direito e fazer bike e tal, e que ela se mantém bem e se cuida sempre. Então, nossos pacientes estão dizendo exatamente o que a gente está dizendo aqui. Que não adianta só a nossa parte e nem a sua com os pacientes, eles são a parte mais importante disso. Concorda com isso? Perfeito. Eu acho que o paciente, como eu falei, são as estrelas principais dessa história, né? Porque são o foco do que nós procuramos ajudar e melhorar, é o foco do nosso trabalho, e eles é que decidem, no final, que caminho a médio e longo prazo o resultado da cirurgia bariátrica e metabólica vai tomar. Sucesso, se eles fizerem a parte deles, se eles não fizerem, não tem como. É um mistério, né? Pode dar certo ou não. A chance de dar errado é muito grande. A longo prazo é inexorável. Né? Olha, Fran, a gente, assim, isso não é uma consulta, então eu posso te dizer que você já teve no começo do programa hoje, 2 colegas suas operadas, disseram que tiveram a gravidez e foi bem. Então, Karina, vamos aproveitar então a Fran, saindo um pouquinho do assunto, mas está no assunto. Ela operou há 2 anos, ela quer ter filho, e ela fica assim, ela fica com medo. Será que eu vou engravidar e vou engordar? Será que isso vai ser uma situação? O que a gente observa, e em médica a gente acompanha também alguns estudos que alguns colegas nutricionistas realizaram com relação a acompanhamento de peso de gestantes, é que as mulheres que engravidam 24 meses ou 18 meses pós-operatório, a média de aumento de peso fica em torno de 7 a 9 quilos. É normalmente essa média, não causando nenhuma interferência direta com relação a baixo peso desse bebê. A gente também tem que pensar no estado nutricional da criança. Desde que essa gestante mantenha o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, a gente tem que intensificar um pouco e priorizar a qualidade alimentar, a suplementação vitamínico e mineral também. Mas se repete o nome, por favor, não sei se, mas se ela colocou que ela está... que a Fran colocou, que está 24 meses, que pretende engravidar, se ela tem uma qualidade alimentar adequada, realiza exercício físico, não tem o porquê ela temer a recidiva de pós-gestação em 50%, por exemplo. O que acontece, já aconteceram de algumas pacientes nossas que não reduziram peso e que gestaram, né, num período curto, um espaço de curso menor, e que não reduziram peso pós, não conseguiram manter a redução pós. Bom, a Fátima Amorim, cirurgia do bypass é a cirurgia onde a gente mexe no estômago e faz aquele pequeno desvio no intestino que chama bypass. O bypass em inglês quer dizer desvio. Aqui no Brasil tem vários apelidos. Era a cirurgia, era a gastroplastia, era o bypass, era a cirurgia do Fob Capella, do Capella, tal, quando se usava um anel. Então, basicamente, a cirurgia do bypass é aquela cirurgia que você diminui o estômago e faz uma costura com o intestino. E tem a outra, que é a Gaster Vertical Sleeve, onde você só diminui o estômago. Então, essas são as 2 cirurgias que nós estamos nos referindo mais aqui. Gente, a gente tá como eu falei para você, Afonso, passa rápido, né? A gente vai conversando e tal. Mas só para a gente entender, a Claudete, a Ivete, a Fernanda, elas estão dizendo para a gente: parabéns pelo debate, excelente debate, os 3 nota 10, profissionais excelentes. Então as pessoas estão elogiando vocês 2 pela qualidade do que vocês estão falando. E você também. E pela situação do que elas estão falando. Afonso, 2 perguntas mais ou menos parecidas, mais cirúrgicas. Vou voltar aqui. Enquanto eu lembro, eu vou voltando para ela pergunta o seguinte, que ela fez uma gastrite vertical ou sleeve, aquela que só mexe no estômago, e ela está comendo 280 gramas por dia, ela tinha tantos quilos, agora ela ganhou aí 6 quilos. E o que ela deve fazer, Afonso?
Você já falou, mas repete. Olha, eu acho que a Karina já colocou muito bem. Não é muito importante se é 280 ou é 300, mas é o que representa. Se é só açúcar e carboidrato, ela vai reganhar peso, está comendo mal e vai ficar desnutrida. Se é mais proteína, ela pode estar no caminho certo. Luiz, eu acho importante eu aproveitar a oportunidade para fazer uma consideração em relação à gastrectomia vertical, que é das cirurgias bariátricas a mais nova, embora já tenhamos mais de 12 anos. É uma operação que caiu como uma luva complementando as outras técnicas, já que o Mason, há muitos anos, a gente sabe que não funciona bem, a banda gástrica com todas as restrições. Então, é um procedimento de restrição ao volume alimentar e que tem um efeito metabólico também considerável. E ela acabou tomando se agigantou no mundo, né? Hoje, praticamente 50% das cirurgias bariátricas realizadas nos Estados Unidos e na Europa é a gastrectomia vertical. A gente, como você, indica essa cirurgia de maneira seletiva, né? Nós julgamos ser muito importante no arsenal terapêutico, e o principal problema da gastrectomia vertical está muito longe de ser o problema que essa paciente está preocupada, que é o reganho de peso. O reganho está mais relacionado à questão comportamental e não à técnica do bypass ou gastrectomia. O calcanhar de Aquiles da cirurgia da gastrectomia vertical é a doença do refluxo ou refluxo de novo, que em relatos de literatura a gente vê aí de 10% até 16% de doença do refluxo importante. Então, é uma técnica excelente, mas que deve ser usada com parcimonia para a gente não colocar ela numa situação onde foi colocada a banda gástrica, que nós dois vivenciamos muito bem. Medicina não é nem sempre, nem nunca, e nem jamais. De novo, parodiando você, não existe uma técnica só, existem as técnicas têm que ser usadas de acordo com as características dos pacientes. A Priscila, de novo, você tem 4 anos de bypass, provavelmente você tinha um MC acima de 40, MC acima de 40 você estava... Então ganhar 5 quilos, você pode ter certeza que é extremamente normal, sem conhecer o seu peso e sua altura, fica sossegada, isso é uma coisa, aquilo que eu te falei, uma recuperaçãozinha é normal e é aceitável. Vamos que nós temos mais aqui. Sim, vamos responder. Vai, Afonso. A Rosana está perguntando que ela fez um sleeve, a gastrectomia vertical, e o médico só liberou a atividade física dela a partir de 3 meses. É óbvio, né, Afonso? Cada um sabe o que... Claro. Não existe uma receita de bolo e tal. Então, a atividade física ela vai ser liberada quando o médico achar que é o melhor momento. Sentir confortável. Ele sabe o que aconteceu na cirurgia e como é que pode fazer. Vocês, normalmente, assim, na experiência de vocês, em relação à atividade física, qual a hora de se começar a fazer? O mais breve possível. Eu começo com o que antigamente a gente chamava de exercícios anaeróbios, que hoje a gente não tem mais essa definição, é frequência cardíaca e tal. Ou eu já começo com cargas de musculatura e começo a fazer esse paciente trabalhar. Eu queria um pouquinho o que seria da parte nutricional, se eu vou, de repente, aumentar um gasto calórico, isso não seria bom, e da parte em relação à cirurgia. Já que existem várias perguntas, não é o tema, mas estão aqui, só para a gente responder de uma maneira geral para essas pessoas. Da parte cirúrgica e da parte nutricional. Luiz, objetivamente, a gente conta no serviço com professores, educadores físicos que cuidam muito bem dessa parte. Eles orientam os pacientes a começar uma atividade física, muitas vezes, se possível, até em academia, já com 15 dias de pós-operatório, evitando exercícios abdominais. Mas aeróbicos, musculação, braço, perna, tudo bem. Nós achamos que entre 15 a 30 dias é um bom período, obviamente para cirurgias feitas com acesso mínimo, seja por laparoscopia ou eventualmente robótica, não para cirurgias abertas. Tá. Da parte de vista nutricional, essa carga de exercício ela tem que ser mais escalonada, porque nós temos já uma potente máquina que é a cirurgia, que ela vai consumindo de tudo, né? No primeiro momento, muita gordura, às vezes um pouco de músculo e tal. Então, da parte nutricional, como é que a gente balancearia? Existem nesse primeiro, nós sabemos que os nossos pacientes, no primeiro ano, as 2 cirurgias são muito
parecidas quando se perde peso, e sabemos que às vezes são pacientes que eles têm uma dificuldade maior, tem uma pergunta aqui que está lá no começo, eu não vou conseguir, que ele tem um pouco de tontura para fazer. Então você acha que isso tem alguma coisa? A gente precisa sim ajustar a parte nutricional diretamente com o exercício físico, uma vez que 15 dias pós-operatório, da mesma maneira como a equipe do Dr. Afonso, que nós liberamos também com esses exercícios mais aeróbicos. E lembrando que muitas vezes os pacientes estão na dieta de consistência líquida ou pastosa, onde a gente tem um déficit proteico baixo. E aí a gente entra com suplementos, pelo menos para manutenção, mas sempre trabalhando em conjunto com o profissional da educação física. Então, faz-se necessário, sim, os ajustes com relação à alimentação e a frequência ou a prescrição do exercício físico pelo profissional da educação física. É primordial. Passando essa primeira fase, quando ele se adapta à alimentação, o melhor momento como você orienta seus pacientes em relação à atividade física, eles têm que ter algum cuidado, um pouco antes do exercício, ingerir mais um tipo de alimento, outro tipo de alimento? A gente orienta com relação ao consumo dos carboidratos complexos pré. E o que é um carboidrato complexo? Complexo. Ele é complexo. Ele já ele é complexo. E o carboidrato complexo é aquele carboidrato que ele vai degradar, né? Ele vai levar um longo período, terá um período maior de absorção para ser absorvido. Comparando, por um exemplo, uma fruta com casca, por exemplo, né? Uma maçã, por exemplo, uma pera, enfim, um pêssego com casca, a fibra ela é constituída na casca. Então, essa fibra, ela promove, inclusive, ela, por ser um prebiótico, ela contribui também em função da produção de ácidos graxos de cadeia curta, ela contribui no estímulo da produção também de PY, GLP-1 para a sociedade. Perfeito. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, tem o consumo de carboidratos complexos a esses alimentos e no pós, proteínas magras, ou seja, as carnes, os lácteos, que são extremamente importantes, os suplementos associados também com uma pequena carga ou um consumo de alimentos à base de fibras, as frutas, enfim. Eu tenho certeza que a gente continuaria aqui horas e horas e horas, mas passaram-se praticamente uma hora. Afonso, nós estamos já com o nosso tempo bem curto. Gostaria aí, nesse próximo minuto e meio, suas considerações finais, que você transmitisse e depois para cá, para a gente terminar, porque a conversa está tão boa, está tão rica. Desculpe a todos o que não foi possível responder, depois o pessoal da sociedade tenta mandar para vocês, porque são muitas perguntas, o assunto gera muita dúvida, gera muita coisa, e eu acredito que nós conseguimos ir bem. Afonso, por favor. Olha, acho que 3 pontos fundamentais nisso. Primeiro, expectativas reais que o paciente deve ter sobre o ponto de vista de tratamento cirúrgico da obesidade. Equipes cirúrgicas e interdisciplinares bem preparadas e conscientes do trabalho que tem que fazer. Cirurgias revisionais são a última opção para o reganho de peso significativo. Recidivo. Recidivo. Um dia ele vai falar ainda. E lembrar que vários estudos de literatura mostram que os resultados das cirurgias revisionais, mesmo quando bem indicadas e bem feitas, são 50% inferiores aos da cirurgia de primeira intenção. Perfeito. Ou seja, não tem milagre. Não tem milagre. Karina? Então, primeiro que eu sigo a relatoria. Sigo. E justamente eu acredito que o trabalho ele inicia, como a gente enfatizou, pré-operatório, inicia antes do jogo, como tu colocasse muito bem. Então nós precisamos iniciar essa mudança de hábito alimentar, comportamental, de adoção de hábitos alimentares e de vida saudáveis. Acho que o foco realmente é esse. E é muito importante o acompanhamento com uma equipe qualificada, né? Porque quando tu vai realizar teu procedimento, tu vai buscar um cirurgião bariátrico. Então, tu tens que trabalhar com um cirurgião que tem uma equipe qualificada e que saiba trabalhar realmente e tratar o paciente portador de obesidade mórbida submetido à cirurgia bariátrica. Isso é primordial. Bom, nesse minuto que nos resta agora, então, deixando para vocês clara a mensagem que nós três tentamos passar para vocês. Não existe milagre, existe mudança de comportamento, existe responsabilidade, existe uma boa equipe que vai te orientar, não sobre só a parte bonita, mas a parte da responsabilidade. E recuperar um pouco de
peso, recidiva, reganho, seja a palavra que queira usar, é normal e é aceitável. Isso vai ser mais controlado quanto melhor você mudar o seu estilo de vida. E dentro disso é muito importante que todos nós que estamos assistindo, nesse próximo dia 21, no Brasil, nós vamos ter a nossa manifestação a favor da obesidade. Isso vai ser realizado em todo o Brasil, em vários locais. Aqui em São Paulo vai ser próximo ali no Parque das Bicicletas. É importante que todos nós que lidamos com a cirurgia de obesidade, que a gente vá até lá, entre em contato com a sociedade vai dizer qual é o melhor local, aonde, na sua capital, na sua cidade, onde procurar, para que a gente possa mostrar para as nossas autoridades que a obesidade é uma doença séria e é tratada por gente séria, como nós mostramos aqui, e por pessoas que querem melhorar a sua vida e querem ter mais chance de viver mais e com melhor qualidade de vida. Foi um prazer estar com vocês, junto com os meus amigos, ficaríamos muito tempo. E terça-feira que vem, um novo assunto com todo esse interesse. Durante a semana a sociedade vai divulgar nas mídias sociais. Espero vê-los aqui de novo na terça-feira com mais assunto. Muito obrigado e obrigado a vocês por essa riqueza de informações que nos foi dada. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.